Queridos irmãos, a paz do Senhor, agora estamos entrando na mensagem oficial do nosso culto pelo grupo WhatsApp, Mateus, capítulo de número 25, e diz assim o versículo 1: Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram ao encontro do esposo, e 5 delas eram prudentes, 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não, seja caso que nos falte nós e a vós, e diante aos que vendem e comprai para vós. E tendo elas ido comprá-los, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com eles para as bodas, e fechou a porta. Queridos, eu gostaria de me fixar só em 2 versículos, versículos 6 e o 7, que diz assim: mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. Mas à meia-noite ouviu-se o clamor e prepararam as suas lâmpadas. É só o versículo 6 e 7 do capítulo 25 de Mateus. Amados irmãos, eu sei que é uma experiência nova. Quem me conhece sabe que eu não sou muito ligado às redes sociais para alguns assuntos, porque eu acredito que o evangelho ele deve ser feito no anonimato, porque quem tem que aparecer, o nome que tem que aparecer é o de Jesus, e quem tem que crescer é o nome de Jesus. É tudo novo para a gente, mas é uma ferramenta poderosa que Deus tem deixado para nós nesses últimos dias. E esse texto que nós lemos nessa noite, ele retrata um pouco das coisas que estão acontecendo nesses últimos dias. Eu gostaria também de deixar a minha satisfação de hoje ter visto o rosto de uma pessoa muito querida, né? Eu não posso visitá-la, eu tenho entrado em contato com a sua filha e eu sinto um carinho muito grande, porque eu me lembro da minha vovozinha que está com o Senhor, é uma serva de Deus também, está com o Senhor, né? E era uma mulher temerosa, assim como essa irmã Terezinha. Deus te abençoe, irmã Terezinha. Foi muito bom vê-la bem, com saúde. Que Deus te abençoe e te guarde, tá? Eu falei no último culto que nós tivemos na congregação que a senhora é um exemplo para os mais jovens, para mim também, porque a senhora, com toda a limitação da sua saúde, a senhora tem prazer de estar na casa de Deus. Tem prazer de estar na casa de Deus, e muitos já se esquecem disso. Muitos já não amam mais a casa de Deus. E eu tenho falado que essa é mais uma lição que esses tempos sombrios têm deixado para a igreja do Senhor. Que aqueles que amam a casa de Deus estão se revelando agora. Aqueles que sentem como se fosse férias, como se fosse folga, como se fosse descanso, é porque nunca amaram o altar, nunca amaram o templo, nunca amaram estar na casa de Deus. Graças a Deus que existe um povo que ama a casa de Deus. Existe ainda aqueles remanescentes que amam estar na casa de Deus. Existem aqueles que amam, estão distantes, não estão no templo, mas o seu coração arde, como aqueles 2 discípulos no caminho de Emaús, que estavam na presença de Jesus e ardia o coração. O povo de Deus que ama a casa de Deus, eles também sentem o seu coração arder por estar ausente da casa de Deus.
Graças a Deus. É para esse povo que Deus está ensinando para aqueles também que não amam, mas para que possam amar. Ainda existe tempo, irmãos, ainda dá tempo de corrigir, aparar as arestas da vida espiritual, corrigir, santificar-se, porque o arrebatamento ainda não aconteceu. Está muito próximo e os irmãos sabem disso. E num momento como esse, irmãos, eu não poderia, eu não gosto de aproveitar o emocionalismo, nem o sensacionalismo para pregar uma mensagem apocalíptica, porque a igreja já está vendo o livro de Apocalipse ele se cumprir em nossos dias. Jesus falou que nos últimos dias essas coisas aconteceriam. Jesus falou que haveria guerra, rumores de guerra, pragas. Irmãos, haveria família contra família, irmão contra irmão, pai contra pai, filho contra filho. Irmãos, tudo isso estava previsto. Esses últimos dias são os dias, irmãos, que o Senhor está dando para a igreja olhar para dentro de si mesmo, olhar para si. Nós aprendemos muita lição. É o tempo de reavaliar nossas ações, nossas atitudes, e como servo e serva de Deus, é o tempo de reavaliar nosso comportamento, irmãos. Aqui nós estamos destinando. Observe que um vírus, só um vírus. Eu vi uma pregação do pastor Gesiel Gomes, onde ele falou que Deus ele não combate o diabo. Para o diabo, ele usa o barro. E eu vejo que Deus não precisa parar as nações. Ele não precisa descer do trono e derrubar as nações. Ele não precisa descer do trono e parar as guerras com as suas mãos. Ele não precisa descer do trono e parar a economia. Ele não precisa descer do trono, irmãos, e parar toda a desavença que existe na humanidade, todas as ideologias. Ele não precisa descer do trono. Só um vírus foi necessário para isso. Apenas um vírus. Um vírus foi necessário para trazer ensinamentos para toda a humanidade. Mas eu acredito e creio, porque tudo está acontecendo porque é em prol da igreja do Senhor. Tudo está acontecendo em prol do povo de Deus. E esse ensinamento, irmãos, é para o povo de Deus, é para nós. Antes do grande dilúvio, Deus mandou Noé entrar na arca. Deus está mandando o seu povo olhar para dentro da arca e entrar na arca e salvar a sua família. Observe, irmãos queridos, é a última hora. É a última hora. O trem está partindo, é o último vagão. Está apitando para que nós possamos entrar neste trem. Esse trem está indo em direção ao céu. Entre no vagão, porque Deus está permitindo. Tudo isso que está acontecendo é o barulho do trem que está dizendo que vai partir. O trem está partindo. O trem do céu está partindo. Mas eu gostaria de falar, irmãos, porque ao mesmo tempo que eu estou falando aqui ao vivo, eu estou também pregando no grupo do WhatsApp da igreja, porque é o nosso culto de rotina que nós estamos fazendo juntamente com os irmãos da congregação. Eu gostaria, irmãos, de falar sobre Mateus 25. Os irmãos conhecem que é a parábola das 10 virgens, mas eu gostaria de dizer que eu me prendi hoje a 2 versículos, que é o versículo 6 e 7, que diz à meia-noite, e depois o versículo 7, a palavra-chave que eu acho interessante, diz, e prepararam as suas lâmpadas. Observe que à meia-noite é a hora das mais densas trevas, a meia-noite é a hora da maior escuridão. Na meia-noite é o limiar de 2 dias, do dia que antecede e o dia que se sucede. A meia-noite é onde as trevas elas estão mais densas, é a meia-noite. A Bíblia ela nos mostra que nesses últimos dias da igreja do Senhor na terra, ela chegará à meia-noite. Mas nós não chegamos ainda à meia-noite.
Nós estamos, irmãos, próximo da meia-noite. Ainda tem muita coisa para acontecer. Porque, irmãos, a meia-noite é a hora onde é necessária que as lamparinas estejam acesas, à meia-noite. Observe que as luzes dos postes, elas se acendem ao começar da noite. Quando começa a noite, as luzes dos postes se acendem e é necessário que você acenda as luzes da casa. Acenda a lâmpada interior da casa, acenda a lâmpada exterior da tua casa, porque senão você tropeça, você pode se machucar. E nós estamos, irmãos, no escurecer. Ainda não chegamos à meia-noite, mas a meia-noite está se aproximando. Mas chegou a hora de acender a lâmpada. A lâmpada ela tem que estar acesa. A lâmpada ela tem que estar o pavio fumegando. Mas tem que ter azeite nessa lâmpada. A lâmpada é necessária estar acesa. Observe também que todas as 10 dormiram. E eu posso dizer para os irmãos, e com certeza, que a igreja do Senhor, ela, em algum momento da história, ela esqueceu a sua finalidade. Esqueceu a finalidade para a qual foi chamada. Nós fomos chamados para levar o evangelho a toda a criatura. Não fomos chamados para fazer festas e mais festas e ficar presos dentro de 4 paredes. Nós fomos chamados para levar o evangelho a toda a criatura. Quem crê e foi batizado será salvo, e quem não crê já está condenado, é o que diz a palavra de Deus. Nós fomos chamados para fazer discípulo. Nós fomos chamados para socorrer os órfãos e as viúvas, os menos favorecidos, aqueles que padecem com dores e com necessidades materiais. A igreja do Senhor foi levantada com este propósito. Nós fugimos dos propósitos. Nós fugimos daquele propósito que Jesus Cristo, ele enviou a sua igreja aos 4 cantos desse mundo para pregar o amor. Isso não é segredo o que eu vou falar, porque nós vemos muitas vezes cultos repletos de palavras, muitas vezes cheias de conhecimentos e letras profundas, mas vazia do verdadeiro azeite do céu. Porque o verdadeiro azeite do céu não se compra com mercador. O verdadeiro azeite do céu se compra no joelho. É no joelho que se conquista e se toca no trono. É no joelho que se chega até o céu. É ajoelhado que você se aproxima de Deus. É ajoelhado pelas madrugadas, é ajoelhado nas consagrações, é ajoelhado na tua cama, é ajoelhado, é deitado quando não se pode ajoelhar, é dirigindo quando está trabalhando, é caminhando e orando e buscando ao Deus do céu, é que você toca no trono de Deus. Tocar no trono de Deus, nós não podemos fazer, e posso dizer como se fosse por tabela, pedindo aos outros para orar por nós. Ore por mim, ore por nós. Claro que esse é um hábito da igreja do Senhor, orar um pelos outros, mas nós devemos fazer a nossa parte e devemos orar por nós mesmos. Nós devemos orar pela nossa vida. Nós devemos orar pela vida da nossa família. Nós devemos orar pela nossa parentela. Nós devemos orar pelo nosso país. Nós devemos orar pela nossa casa. Orar para que o Senhor envie o anjo para guardar a nossa entrada e a nossa saída. Orar para que o Senhor envie o anjo com a espada desembainhada para cortar todo laço, todo mal. Para que o Senhor afaste as trevas da nossa casa e afaste as trevas da casa do Senhor. É de joelho que nós conquistamos o céu, porque o céu é tomado à força. O céu é tomado à força, Jesus Cristo falou. Como assim a força, pastor? É forçado. Você não vai chegar ao céu se você não se esforçar. Você não chega a Deus se você não se esforçar, porque a nossa natureza se inclina para as coisas da terra. A nossa natureza, pode observar, se inclina para os prazeres do mundo.
A nossa natureza quer se envolver com as coisas do mundo, a natureza carnal, a natureza material se inclina para as coisas materiais, mas o homem espiritual não, as coisas do Espírito, nosso espírito se inclina para as coisas do Espírito. Sabe por quê? Porque a nossa essência material, ela foi feita daqui da terra, mas a nossa essência espiritual foi soprada pelo próprio Deus. E diz a palavra de Deus lá em Gênesis que Deus soprou, e o homem foi feito alma vivente. Através do Espírito de Deus, nós temos o Espírito, e esse Espírito se inclina para o céu. A nossa carne se inclina para a terra, mas o nosso Espírito se inclina para o céu. Não podemos deixar a nossa carne nos dominar. Nós não podemos deixar a nossa carne nos afastar do céu. Por isso que é necessário jejuar, é por isso que é necessário meditar na palavra de Deus, é por isso que é necessário clamar ao céu, buscar ao Deus Todo-Poderoso. Irmãos, não siga palavras dos homens, siga a palavra de Deus. A melhor resposta está na palavra. A melhor resposta está na palavra de Deus. Deus tem resposta certa na sua palavra. Deus tem promessas de vitórias na tua palavra. A palavra de Deus é fiel na tua vida. Mas observe, irmãos, que à meia-noite, ouviu-se o clamor. A qualquer momento o arauto, ele gritará dos altos céus: o esposo está vindo. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16 adiante, diz que o mesmo Senhor descerá do céu com voz de arcanjo e trombeta de Deus. Mas antes de tudo isso acontecer, a igreja, ela deve estar preparada. Olha o que diz o versículo 7. Então todas aquelas virgens se levantaram. É tempo de se levantar. É tempo de erguer a cabeça. Ah, pastor, estou fraco. Todos nós somos fracos. Quem nunca pecou e quem não peca é mentiroso, a palavra de Deus diz. Mas nós não vivemos na vida do pecado. Existe uma diferença daqueles que erram e daqueles que têm prazer em errar. Aqueles que pecam e aqueles que têm prazer em pecar. Aqueles que estão escravizados pelo pecado. Porque nós não somos escravos do pecado. Nós somos libertos pelo sangue carmesim. O sangue que purifica o mais sujo pecado. O pecado mais sujo que o homem possa ter, o único elemento que pode limpar o homem é o sangue de Jesus. Não há sacrifício que possa perdoar pecado. Não há jejum que perdoe pecado. Não há oferta que perdoe pecado. Não há nada nessa terra que perdoe pecado. Apenas o sangue de Jesus é capaz de perdoar pecado e limpar o mais sujo pecado. E o passado ficou para trás. Esqueça o passado. Se você, no passado, entristeceu ao Senhor, entregue o teu caminho ao Senhor hoje. Confia nele, o mais ele fará, e ele limpará o mais sujo pecado que você possa ter. E ele lança em um mar que não existe aqui na terra. E a palavra de Deus diz que ele lança no mar do esquecimento. Sabe por quê? Porque o homem se lembra das falhas um do outro. Mas Deus, quando perdoa, ele não se lembra do pecado e do erro de ninguém. Deus não lança em rosto o pecado de ninguém. Nós que muitas vezes não nos perdoamos,
mas Deus nos perdoa por completo. O perdão do Senhor, ele é completo. O perdão de Deus, ele é completo em nossa vida. Queridos, que Deus vos abençoe nessa noite. Que nós possamos fazer, como diz o último capítulo de Apocalipse: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Porque só quem pode falar ora vem, Senhor Jesus, só quem arde o coração pela volta de Jesus, é aquele que está preparado com as vestes lavadas, brancas, purificadas, santificadas pelo sangue de Jesus. E aquele que tem azeite na lamparina, a lamparina está fumegando. Quando abre a palavra, o coração arde. Quando ouve um hino, dá um arrepio no corpo, porque está cheio do azeite. E ainda tem reserva na sua lamparina, não para emprestar, mas para a viagem, porque a viagem, glória a Deus, ela está prestes a acontecer, porque o trem está partindo. Senhor, obrigado pela tua palavra. Nessa noite, abençoa o teu povo, cura o teu povo que está enfermo, acampa os teus anjos. Senhor amado, envia, Senhor, uma guarnição de anjo na casa dos teus servos para protegê-lo em todos os seus caminhos. E a Igreja Assembleia de Deus de Guaba Grande é uma igreja firmada na palavra de Deus. Que o grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce consolação do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus. E todos digam em voz alta no seu lar: Amém.